Hoje temos um daqueles episódios que é Portugal em modo novela. Começamos num duque que ainda acredita que isto pode voltar a ter rei. Passamos por médicos que confundem ciência com contas bancárias. Damos um salto ao drama do micropénis que a internet anda obcecada. Levamos com o monopólio cultural da Netflix. E ainda terminamos na Austrália, que decidiu que a melhor forma de proteger jovens é proibindo o YouTube. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. De tempos a tempos, a família Bragança lembra-se de aparecer para dizer que Portugal devia considerar a solução monárquica. É quase uma tradição anual, como o bacalhau no Natal ou o comunicado da CGTP no 25 de Abril. E este ano, Duarte Pio voltou à carga. É momento de revisitar a solução monárquica como fator de estabilidade, continuidade e unidade. Vamos com calma. Eu sou conservadora, não saudosista institucional. Sou pró-família, pró-ordem, pró-história, mas também sou pró-democracia, pró-responsabilidade e pró-transparência. E nenhuma destas coisas combina com a ideia de restaurar uma monarquia cuja legitimidade é no mínimo discutível. Sim, historicamente a monarquia portuguesa trouxe estabilidade em ciclos importantes. Sim, Portugal é um dos países mais antigos da Europa, justamente porque teve uma continuidade monárquica forte. Sim, a monarquia gera romantismo, tradição e identidade. Mas vamos ser honestos, não é restaurando uma família que perdeu o trono há 110 anos que vamos resolver a crise da habitação, da migração descontrolada, o SNS que está a arder, ou mesmo a falta de autoridade do Estado. Portanto, quando Duarte Pio fala em estabilidade e unidade, temos de perguntar: estabilidade para quem? Unidade sob que legitimidade? Porque o país que derrubou a monarquia em 1910 não o fez por moda, fez porque houve abusos de poder, uma crise financeira, distanciamento da realidade e um desgaste institucional. A Primeira República não foi melhor, mas isso não apaga o que motivou a mudança. A nossa Constituição é clara. A forma republicana é irreversível. Para mudar isso seriam necessárias duas revisões constitucionais consecutivas, ou seja, é praticamente impossível. E ainda bem, Duarte Pio não conseguiu dar uma entrevista coerente, quanto mais governar. A única solução para não fazer política sem conteúdo é cuidares da tua mente e do teu corpo. Então, usa o cupão de Sousa Viegas para ter 10% de desconto na Prozis e ainda dar aquela ajudinha ao canal e coloca estas protein cookies de chocolate e creme de avelã no carrinho, porque estão mesmo incríveis. O pé na poça nem foi ele falar da sua visitinha ao Bangladesh, foi mesmo o globalismo disfarçado. Ele diz: é um compromisso moral com a dignidade humana, independentemente da origem. Portugal não é apenas o seu território, mas a comunidade de almas espalhadas pelo mundo. Isto é bonito, é inspirador, fica bem num jantar solene, mas politicamente é perigosamente vago. Porquê? Portugal tem fronteiras, tem limitações económicas, tem responsabilidades internas, tem um povo que está a sofrer com as políticas erradas. A conversa da comunidade global é sempre usada para diluir soberania, cultura, exigência, integração séria e até a capacidade do Estado impor regras. O globalismo poético é sempre financiado pelo nacionalismo fiscal, ou seja, pelos portugueses que pagam os impostos. E por muito que houvesse malta nos comentários a defender o nosso Duque de Bragança, havia muitos mais a pensar assim. Vendedor de vassouras afirma que é tempo de deixar de usar aspiradores. 3.199 likes. Eu juro que estou a tentar não rir. Mas se achavam que falar do regresso da monarquia já era surreal, esperem até ver o que a internet anda a dizer sobre o tamanho dos órgãos genitais masculinos. Bem-vindos a 2025. Ainda bem que está quase a acabar, não é? Agora, a próxima notícia que vos trago é delicada e eu vou partilhá-la só com os membros para não correr o risco de o meu humor ser mal interpretado. Então, se ainda não és membro, aproveita agora e subscreve ao canal de membros, porque lá eu posso ser bruta, sem medo que mandem isto abaixo. E caso não sejas membro, não te preocupes, porque temos que falar de medidas mais importantes. No caso, 101 milhões. Das que realmente importam, 71 mil milhões. A Netflix acabou de comprar a Warner Bros. E sim, isto é gigante. Demasiado gigante. 71 mil milhões de euros. É o maior negócio no entretenimento desde a Disney ter engolido a Fox em 2019. E agora, a Netflix é dona de Warner Bros, HBO Max, DC Comics, que inclui o Superman, o Batman, o Joker, Harry Potter, Looney Tunes, CNN, filmes e documentários, Cartoon Network, Adult Swim, New Line Cinema, Discovery Channel,
TLC e a Eurosport. Ou seja, 1/3 da cultura pop ocidental passou para as mãos de uma única empresa. Isto já não é streaming, isto é um fucking império. O que isto pode significar na prática? Menos concorrência, mais preços altos. Menos criatividade, mais produções seguras. Basicamente, a Netflix passa a controlar tanto o presente como o passado cultural do audiovisual, ou seja, a guerra de streaming morreu e a Netflix ganhou. O grande medo da internet não é a fusão em si, é o poder cultural absurdo que a Netflix passa a ter. A Netflix já dominava o mercado, agora domina também o arquivo histórico da Warner e o prestígio da HBO. Menos concorrência significa menos diversidade real, menos risco artístico e mais conteúdo triturado para consumo rápido. Quando milhões de pessoas só veem aquilo que uma única plataforma decide empurrar, isso é poder demais na mão de uma só empresa. E depois temos o óbvio, a Netflix já tem histórico. Ela adapta, edita, suaviza e apaga conteúdo que não se enquadra na sua linha cultural progressista. E agora controla milhares de obras clássicas. Nada a impede de reescrever histórias, esconder filmes que achar problemáticos, ajustar narrativas, mudar capas de filmes ou até normalizar versões politicamente filtradas do passado. Não através de proibições, mas pelo algoritmo, que é uma forma moderna de censura discreta. Pessoalmente, eu acho isto difícil de engolir. O mercado mexe com dinheiro e as pessoas iam parar de consumir. A Netflix só é um império porque rende. E não vai arriscar a deixar de render. Mas depois vem a pergunta que não quer calar. Como é que os Estados Unidos e a UE deixaram isto passar? A compra une duas gigantes, mata a concorrência e altera o mercado global. No setor da banca ou da energia, isto nunca seria aprovado tão facilmente. Mas quando é cultura, aquilo que forma a opinião pública, a identidade, moral e discurso político, as autoridades fecham os olhinhos. Porque o mercado cultural concentrado é conveniente, é fácil de controlar e é fácil de instrumentalizar. Se a Netflix te chocou, vamos falar da Pantone, porque de alguma forma a internet acha que uma marca de tintas é racista. Todos os anos a Pantone escolhe uma cor. É tradição, marketing, estética, nada de especial, mas este ano, oh meu Deus! A Pantone escolheu Cloud Dancer, um tom de branco ligeiramente sujo, ligeiramente natural, ligeiramente branco. E foi o suficiente para transformar a metade da internet em sociólogos de mesa de cabeceira. Primeiro, a descrição oficial já é uma obra-prima de poesia inútil. Não é um branco imaculado, não é um branco técnico, não foi branqueado, é um branco suave e natural. Ou seja, é branco, pessoal, é branco. Cor, pigmento, nada de mais. Mas claro, os influencers acordaram com vontade de transformar tinta em protesto social. Tivemos vídeos de indignação, shows performativos e até gente a queimar panfletos da Pantone, como se a cor fosse responsável pela colonização da terra. A Pantone não escolheu um símbolo supremacista. A Pantone escolheu uma cor. Cor não é racista. O problema é que há gente que procura racismo até na cor dos stores da sala, porque sem essa indignação não tem conteúdo, não tem causa, não tem propósito. Vivemos numa geração em que uma cor é opressiva, uma palavra é violência, uma opinião é genocídio, um tom de branco é discurso colonial. Mas atirar tinta vermelha para igrejas, isso já é protesto. Eu nem vou dizer mais, antes que me chamem de racista também. Afinal de contas, a maioria das paredes cá em casa são brancas. Mas vamos deixar o suposto racismo de lado e falar da Austrália. A Austrália decidiu avançar com aquilo que muitos governos sonham, mas têm medo de assumir: banir redes sociais para menores de 16 anos. E agora adicionou o YouTube à lista, depois de inicialmente o ter deixado de fora. O primeiro-ministro declarou o seguinte: estou a pôr um ponto final nisso, quero que os pais saibam que os apoiamos. Boa frase para telejornal, zero clareza estratégica. Porque, vamos aos factos. O YouTube é usado por 3 em cada 4 adolescentes australianos com idades entre os 13 e os 15 anos. O governo diz que quer proteger as crianças, mas daquilo que elas próprias já querem abandonar. Isto é o mais irónico. Esta nova geração de adolescentes é a mesma que vive a dizer que queremos menos redes sociais, queremos desintoxicação. Eles são a geração que mais fala de burnout digital, vício, comparação social tóxica e ansiedade induzida por plataformas. Mas reparar nesta nuance aqui, quando estes jovens falam de estar esgotados. Eles falam do Instagram, do TikTok, do Snapchat, nunca do YouTube. O YouTube, por sua vez, é onde eles estudam, onde aprendem sobre software, onde aprendem a reparar coisas, onde muitos encontram as primeiras referências culturais saudáveis que o sistema escolar não dá. A ministra diz que é pelo bem-estar das crianças. Mas vamos ser adultos. As redes sociais são mais perigosas para quem? Um jovem de 15 anos que cresceu a navegar algoritmos, a detectar perigo online, que sabe identificar spam, deepfakes, scam, grooming, manipulação, discurso tóxico, ou
Para um idoso de 78 anos que não percebe como funciona um pop-up, que acredita em tudo o que vê no Facebook, que não distingue IA de pessoas reais, que recebe fake news no WhatsApp e dissemina-as sem filtro. Quem? A sério? Quem é que é realmente mais vulnerável? A resposta para mim é óbvia, mas ninguém toca neste assunto porque idosos votam e adolescentes não. Proibir jovens é fácil politicamente. Regular plataformas e educar idosos é que dá trabalho. Quando o Estado começa a proibir acesso à informação, ainda que com boas intenções, abre-se uma porta que nunca mais fecha. Hoje é o YouTube, amanhã é a pesquisa do Google, depois notícias que causam ansiedade e por aí fora. E olhem que eu sou das primeiras a dizer que o conteúdo deve ser regulado, só que pelos pais, não pelo Estado. Porquê é que estamos a proibir os jovens em vez de tornar as plataformas mais seguras? Porque dá menos trabalho proibir o utilizador do que regular o fornecedor. O problema é que os governos preferem fazer proibições simbólicas em vez de impor limites ao algoritmo, parar de fazer recomendações tóxicas, exigir rastreamento de predadores, criminalizar manipulação psicológica de menores ou obrigar plataformas a auditorias externas. A Austrália não está a proteger crianças. Estão a fazer política simbólica, daquelas que parecem firmes, mas só escondem incompetência. É claro que os miúdos vão continuar a fazer tudo igual. A única diferença é que vão usar as contas dos pais. Parece mesmo um teatrinho. E depois de governos que não sabem legislar, nada como terminar com sociedades científicas que confundem independência com patrocínios milionários. Portugal conseguiu mais uma proeza. O escândalo não é Pinto Coelho escrever um livro sobre colesterol. O escândalo é quem o critica ter recebido mais de 11 milhões de euros das mesmas empresas que vendem as estatinas que ele questiona. Vamos aos factos, alegados pelo Blind Spot. 3 sociedades médicas uniram-se para acusar Pinto Coelho de pseudociência. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Sociedade Portuguesa da Hipertensão e a Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, que emitiram um comunicado bem alarmista. A interrupção de estatinas está associada ao aumento imediato de infartos e AVCs. Meu Deus, até eu fiquei com medo. Tudo isto para justificar uma queixa formal na Ordem dos Médicos contra Pinto Coelho, após ele defender que o colesterol não é um vilão absoluto. A inflamação crónica, como o açúcar, glúten e o estilo de vida, têm um peso enorme nestas doenças. Há estudos de estatinas que não são tão claros como muitos dizem. Ou seja, a discussão é científica, é legítima e mundial, mas em Portugal foi tratada como blasfémia. A crítica de Pinto Coelho não caiu do céu. Existe um debate internacional sobre estatinas, colesterol e inflamação. Na literatura científica global, há investigadores que defendem o papel central do LDL. Há investigadores que defendem que a inflamação, resistência à insulina e estilo de vida têm um peso maior. Há até análises que mostram o benefício claro das estatinas, mas também há artigos que questionam a magnitude desse benefício. O problema aqui não é defender um medicamento ou outro. O problema é que as sociedades científicas de cardiologia, aterosclerose e hipertensão, que anunciaram uma queixa formal na Ordem dos Médicos contra Manuel Pinto Coelho e que o acusaram de disseminar teorias pseudocientíficas sobre o colesterol, receberam desde 2020 mais de 11 milhões de euros da indústria farmacêutica. Ou seja, há um conflito claro de interesses, uma vez que todas estas associações receberam dinheiro da Pfizer, da AstraZeneca, da Merck e de outras que produzem um medicamento que Pinto Coelho questiona. Perguntem-se sempre como é que sociedades financiadas pelas empresas que vendem estatinas são as mesmas a julgar quem critica estatinas. O pior é que, quando confrontados com a pergunta, os valores recebidos das farmacêuticas podem condicionar a vossa independência, nenhuma respondeu. Zero. Silêncio absoluto. Quando é para atacar um médico dissidente, falam todas ao mesmo tempo. Quando é para explicar milhões que receberam, não estão disponíveis para comentários. Conveniente. O que estou a pôr aqui em causa não é o colesterol. Eu não sou médica. Eu estou a questionar a credibilidade destas associações. Querem que eu acredite que é tudo coincidência? Coincidências assim só acontecem quando os cheques são grandes. A ciência é linda, até entrar dinheiro, depois é só marketing. Mas no fim disto tudo, a história repete-se. Temos elites que vivem num país imaginário, temos redes que querem ser estados, estados que querem ser pais e sociedades médicas que querem ser juízes, enquanto contam notas vindas da indústria farmacêutica. E ao mesmo tempo,
temos portugueses a tentar perceber porque é que parece andar tudo ao contrário. A verdade é simples, o país está cheio de gente que confunde autoridade com protagonismo, ciência com patrocínio e proteção com proibições. Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve e deixa aquele like maroto e não te esqueças de me seguir nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.